Boa noite a todos. Espero que você esteja bem. Apesar desses dias a gente não estar podendo se ver, mas a minha oração é para que Deus esteja sempre cuidando, zelando pela sua vida, a vida da sua família e de todos aqueles que te cercam. Nesses dias de quarentena, nós somos atribulados por pelo menos duas coisas. Uma, de ter que ficar em casa o tempo todo. Uma coisa é você ficar em casa porque quer. A outra é porque você é forçado a isso por causa da situação. Isso realmente traz alguns sentimentos muito ruins para a gente, mas nós temos que passar por isso e, se Deus quiser, isso vai passar muito rápido. Segundo, além disso, além desse incômodo da gente ter que ficar obrigatoriamente dentro de casa, também a gente às vezes é assaltado por uma ansiedade, uma preocupação com o que virá nos dias seguintes, especialmente no que se refere ao que nós vamos comer, beber, vestir, as questões do nosso sustento do dia a dia. E pensando nisso que eu quero compartilhar com você uma palavra de Deus a respeito disso, que está em Mateus, o capítulo 6, versículo 25 a 34. Vamos ler juntos? Portanto, eu digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Esse texto faz parte do Sermão do Monte, capítulos 5, 6 e 7. São mensagens que o Senhor dirigiu primeiramente aos seus discípulos, mas havia ali também uma multidão. A pergunta é, por que Jesus está falando sobre ansiedade, sobre viver preocupado com os discípulos? Se você olhar nos capítulos anteriores, você vai ver que Jesus está desafiando os discípulos de que eles deveriam confiar no cuidado de Deus e apenas fazer o trabalho que Jesus estava dando a eles, que era de compartilhar a mensagem do Evangelho por onde eles passassem. Que não deveriam se preocupar com nada, em levar nada, porque Deus cuidaria deles. Mas, naturalmente, como seres humanos, no coração deles surge esse questionamento. Mas o que nós vamos comer? O que nós vamos vestir? O que nós vamos beber? E essa parte do Sermão de Jesus da Montanha, aqui no capítulo 6, versículo 25 em diante, é uma resposta também à ansiedade dos discípulos. Assim como eles, não são poucas as vezes que a gente é envolvido nessa ansiedade. E Jesus, ele alerta aqui não só os discípulos, mas também a cada um de nós, de que nós não devemos viver ansioso. Viver ansioso é o mesmo que viver dividido, com várias preocupações na mente. Na maioria das vezes, a gente se preocupa com coisas que ainda não aconteceram e que é bem provável, talvez mais de 99% de chance que não aconteça. Mas a gente começa a ficar preocupado com coisas que podem vir a acontecer. E isso tira a nossa paz, tira a nossa saúde, tira o nosso bom humor, acaba com a gente. Por isso, Jesus aqui alerta que nós devemos combater a ansiedade, combater esse mal-estar, olhando para as instruções que ele nos dá. E se você observar, quase em cada versículo daqui em diante, ele vai falar sobre como devemos olhar para a ansiedade e como tratar dessa questão na nossa vida. No versículo 25, Jesus diz o seguinte:
Portanto, eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Esse versículo nos desafia a colocarmos as coisas no seu devido lugar. O que é mais importante como mais importante. Observa que ele diz assim, que o corpo é mais importante do que a roupa. A vida é mais importante do que o alimento. Todavia, não é bem isso que às vezes a gente vê no coração da gente, na vida da gente, quando nos deixamos ser tomados por ansiedades e preocupações. Parece que a vida se torna menos importante do que o alimento e o corpo é menos importante do que a própria veste. E ele nos convida a olhar para essas questões e colocar os valores que realmente são. A ansiedade bloqueia a nossa capacidade de raciocinar. E de repente você vê invertendo valores. Observa, se Deus nos deu vida e nos deu um corpo, Ele não é capaz de nos dar o alimento e as vestes? Não é muito mais difícil dar vida e dar um corpo a alguém do que dar alimento e veste? Então esse texto nos desafia a acalmar o nosso coração, confiando de que Deus, aquele que deu vida e que deu o corpo, Ele também providenciará o nosso alimento e aquilo que vamos nos vestir. Mas Jesus continua nos aconselhando, diz ele no versículo 26, observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Aqui somos convidados a olhar para os pássaros, que segundo o texto eles não semeiam, eles não colhem, eles não ajuntam em celeiros. Você jamais vai ver um pássaro em depressão. Ou virando no ninho de um lado para o outro, preocupado, o que eu vou comer amanhã? Não, ele apenas confia que ele vai sair amanhã e o alimento vai estar lá. Ele confia, ele não vive preocupado. E dessa forma o Senhor nos convida a olhar para ele e a imitá-lo. Na verdade, ele nos chama a atenção de que se Deus cuida de pássaros que são de menor valor para Deus do que você, Ele não cuidará de você, da sua família e dos seus? Se os pássaros para Deus, que são de menor importância, recebem seu alimento diariamente, Deus não cuidará de você, que é a obra-prima das suas mãos? Você que tem a imagem e a semelhança do Senhor, será que Deus não vai cuidar de você, com quem Ele pretende passar a eternidade lado a lado? Você é filho dele, você deixou de ser criatura há muito tempo, desde que creu em Jesus. Deus cuidará de você. Ele coloca aqui que você é mais importante do que as aves do céu. Então não precisa viver ansioso, Ele cuidará de você. E Jesus continua, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Nós podemos fazer muitas coisas. Nós podemos lavar as mãos, nós podemos cozinhar, nós podemos limpar a casa, nós podemos trabalhar, nós podemos fazer uma série de coisas. Todavia, existem coisas que nos é impossível fazer. E aí a gente tem que, nesse momento, confiar nas mãos daquele que pode fazer. O texto nos desafia dizendo, você pode acrescentar meia hora que seja, ou uma hora, você pode acrescentar um minuto que seja na sua vida? Isso é impossível. Tem coisas que para nós é impossível. Nesses dias nós estamos lidando com as nossas impossibilidades. Existem uma série de coisas que a gente gostaria de fazer, mas nos é impossível de fazer. E a gente tem que focar naquilo que podemos. E quanto àquilo que não podemos, devemos confiar na mão de quem pode. E aqui Jesus nos convida então a tranquilizar o nosso coração, a deixar que Deus faça parte dele. E Ele vai fazer, e Ele sempre faz muito bem. E Jesus continua, por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem, contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Os lírios na Palestina eram flores muito pequenas e de diversas cores, muito bonito de se ver. Na primavera, eles caíam na estrada e faziam como que um tapete por onde as pessoas passavam.
Era algo muito bonito de se ver, mas durava pouco tempo. O sol vinha, secava suas folhas e ela morria. Em seguida, vinham as mulheres e recolhiam essas folhas e levavam para casa para servir de combustível no seu fogão a lenha. Bom, Jesus está usando essa figura de linguagem quando diz assim, olha, Deus se preocupa em vestir um lírio de uma forma tão bonita, não cuidará de vocês também? Ele dá ainda um exemplo dizendo nem Salomão, o rei Salomão, a gente sabe que foi o rei mais sábio, mais rico de toda a história da humanidade. No entanto, a Bíblia diz assim, que nem com toda a sua glória, ele jamais se vestiu como os lírios do campo. E a pergunta que Jesus faz é, se nem Salomão vestiu de forma tão bela, Deus se preocupa em vestir um lírio do campo de uma forma tão bela que ninguém consegue se vestir igual, ter beleza igual, não vestirá você que é filho dele? Se Deus se preocupa com um lírio do campo que dura tão pouco tempo, que seca e logo é lançado ao fogo, lembra que as mulheres levavam para o fogão? Se Deus se ocupa em fazer algo tão bonito para algo que dura tão pouco, não cuidará de você com quem ele pretende passar a eternidade? É algo para nos fazer a pensar e acalmar o nosso coração. E ele encerra esse versículo dizendo assim, homens de pequena fé. E eu entendo que isso aqui é o nosso problema. O problema da ansiedade é da gente não ter fé, de não acreditar de que Deus realmente é Deus e que Ele vai cumprir o que está dizendo aqui, que Ele vai cuidar da gente. Nós sempre duvidamos. A gente diz que acredita em Deus, mas diante da primeira necessidade a gente entra em pânico, desesperado, nem dorme à noite porque imagina o que eu vou fazer amanhã. Não precisa, querido. A fé é a firme certeza, convicção de que Deus que prometeu, Ele vai cumprir. Acalme seu coração, deixa Deus cuidar de você, nada faltará na sua casa, nada faltará na sua vida, porque o Senhor é quem te guarda, é o Senhor que te protege, é o Senhor que te alimenta, é Ele que você serve, Ele é o seu Deus, Ele é seu Pai, você é seu filho, e Ele não deixará os seus filhos passarem necessidades. E no versículo 31 e 32, Jesus diz o seguinte, portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Jesus está dizendo que a preocupação é algo que é próprio daqueles que servem a falsos deuses. Aos que servem aos falsos deuses, eles precisam limpá-los, precisam cuidar, para que eles não estraguem. Todavia, o nosso Deus é um Deus vivo, único e pessoal. Ele não precisa do nosso cuidado. Nós não precisamos dar banho em Deus, alimentar a Deus. Não, é o contrário, querido. É Deus quem cuida da gente. É Ele que providencia tudo aquilo que nós necessitamos. Então, Deus não precisa do nosso cuidado, mas é Ele que cuida de nós. Basta olhar o que Jesus está dizendo. Os pagãos é que se preocupam com isso, com o que vão comer, beber, porque o Deus deles não tem capacidade de prover essas coisas. Eles que têm que cuidar dos seus deuses. Quanto a nós é diferente, o nosso Deus provê o que comer, beber, o que vestir, tudo aquilo que precisamos para nosso sustento, a nossa sobrevivência. Tenha isso em mente, Deus é seu Pai. Deus não é seu filho. É inevitável não pensar, quando leio essa passagem, do que Deus fez na minha vida, na vida da Cida, quando nós ainda morávamos em Pingo d'Água. Era um ano difícil. Aquela região, o povo se alimenta quando a chuva e se faz boa colheita, porque eles dependem do fruto da terra diretamente. E era um ano em que não havia chovido. Não havia dado boas colheitas e o povo estava sem o que comer. Nós estávamos pastoreando a igreja naquele tempo, quando nós recebemos um irmão em casa. Ele tinha vários filhos e ele disse, pastor, eu não tenho o que comer em casa, o que eu faço? Então, naquele momento, eu olhei para Cida e disse, Cida, veja na panela o que tem. Pegue e dá metade para esse irmão. E ela foi à panela e tudo que tinha ali, ela pegou da metade, entregou para ele e ele foi embora. Passado poucos minutos, chegou um outro irmão.
E esse veio com a mesma queixa, dizendo, pastor, eu não tenho nada em casa para comer. E eu pensei, bom, se você vai passar fome, a gente passa junto. Olhei para a Cida, ela já entendeu e nós pegamos metade do que havia nas nossas panelas e dividimos com aquele irmão. Isso aconteceu com 5 famílias naquele mesmo dia. 5 pessoas entraram na minha sala, conversaram comigo e por 5 vezes a gente conversou e decidimos, vamos dar a metade do que temos. No final daquele dia, algo me ocorreu. Se nós tiramos metade, o que sobrou? Quando voltamos às nossas panelas, nós percebemos que elas estavam cheias até a boca. Deus sustenta seus filhos. O milagre da panela aconteceu debaixo dos nossos olhos e a gente nem se deu conta enquanto isso acontecia. Toda vez que a Cida tirava metade do alimento, quando ela fechava a panela e levava para a pessoa que estava pedindo, aquilo se multiplicava ali. Queridos, você não é obrigado a acreditar nisso, mas o meu Deus é um Deus que faz milagres e que sustenta a cada um que decide confiar nele. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele diz, ele faz. É assim que ele age. O salmista chega a dizer, eu fui moço e agora eu já estou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Sabe, quando a gente chega nos nossos limites, na verdade, eu fico até satisfeito. Porque quando a gente chega no nosso limite, significa que Deus vai fazer alguma coisa espetacular. Milagre está no caminho, algo está para acontecer. E cabe a mim apenas confiar e deixar que as coisas aconteçam naturalmente, porque Deus providencia tudo para as nossas necessidades. Deus está cuidando de você. Se você observar nesses dias, Deus tem levantado recursos, Deus tem levantado meios para sustentar a sua vida, seja física, emocional, psicológica, espiritual. Deus está levantando recursos e meios para que você seja sustentado nesses dias. E quem sabe o coronavírus não veio exatamente para nos chamar a atenção de voltarmos para o Senhor e de depositarmos neles a nossa confiança de forma incondicional. Olhe para isso como uma oportunidade, deixa Deus cuidar de você. O texto nos informa sobre isso. Basta a cada dia o seu próprio mal. Nós não precisamos ficar ansiosos com o que vai acontecer amanhã. A Bíblia diz assim, faça a sua parte. E deixe que Deus faça dele. Basta cada dia o seu mal, Deus cuidará de tudo. É interessante que esse texto nos fala de uma coisa que nós podemos fazer e de algo que só Deus pode fazer. A que Deus pode fazer é, Ele cuidará de você. Deixe que Ele cuida. E a que nós podemos fazer é o que Ele diz assim, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E quando a gente lê isso, a gente entende, busque o reino de Deus significa reconhecer que Deus é o nosso rei. Nós somos os seus súditos, nós nos submetemos a Ele, é Ele que cuida da gente. Creia no Senhor, é isso que Jesus está dizendo, e que você deve confiar de que Deus é o seu rei. E ele diz ainda, que nós devemos também buscar em primeiro lugar o seu reino, mas também a sua justiça. E quando a gente fala de justiça, a gente está falando de leis, aquilo que determina o que é certo e errado. Nesse sentido, o que Jesus está nos convidando é, ao invés de ficar ansioso, leia a palavra e pratique a sua palavra. Quando você pratica a palavra de Deus, você está exercendo a justiça de Deus. No trato com as pessoas, na sua vida, no dia a dia, nas coisas mais simples que você faz, seja tomar um café. Faça tudo para a glória de Deus. Viva a palavra de Deus o tempo todo. Isso é o que você pode fazer. Você deve buscar em primeiro lugar a Deus, o seu reino, estabelecer Ele como Senhor da sua casa, da sua vida, da sua família. E você deve praticar a sua palavra. Então isso é o que nós podemos fazer. Quando a gente faz isso, o nosso coração se acalma. A ansiedade vai embora, porque nós sabemos em quem temos crido. Sabemos que Ele é poderoso para se levantar a nosso favor e suprir cada uma das nossas necessidades. O nosso Deus não brinca em serviço, querido. Ele não é apenas um mito, não. Ele é um Deus pessoal, real. E Ele se importa comigo, Ele se importa com você. E Ele nunca nos abandona. Que palavra maravilhosa de Jesus aqui, não é?
O Senhor Jesus vem acalmando o nosso coração para os tempos difíceis. Nós podemos ter sido pego de surpresas, mas Ele não foi. Ele sabia que no mundo nós teríamos várias aflições e dificuldades. Mas Ele encerrou sempre dizendo, mas eu estarei para sempre com vocês. Nós não temos o que temer, nós não estamos sós. O Senhor está conosco. Eu quero orar pela sua vida. Curve sua cabeça e vamos falar com o nosso Deus. Senhor, humildemente nos colocamos diante de Ti. O Senhor conhece o nosso coração e sabe como somos tendenciosos à ansiedade e às preocupações. Mas nós queremos agradecer por essa Tua palavra, que vem de encontro ao nosso coração. Acalma nosso coração, Pai, e nos dê o privilégio de desenvolver a nossa fé no Senhor, de firmar cada vez mais no Senhor a nossa crença, a nossa certeza de que o Senhor é aquele que cuida e zela dos seus filhos. Nós pedimos isso, Pai, no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima noite com os seus e que nos encontremos agora na próxima quinta. Nós temos o Discipulado Kids, mas no domingo nós temos a Escola Dominical Online e também o nosso culto. No culto nós consagraremos nossos dízimos e ofertas. Se você ainda não devolveu seus dízimos e ofertas, pode fazer pelo grupo do WhatsApp. Lá tem 3 maneiras de você fazer a devolução dos seus dízimos e ofertas. E no domingo eu estarei aqui consagrando ao Senhor todos os dízimos e ofertas devolvidos. Que Deus nos abençoe. Tenham todos uma ótima semana.